Povo luisgomense, boa tarde. Estamos vindo aqui para juntar-se a vocês no sentido de buscar uma solução para, então, conter o coronavírus, a Covid-19. Neste momento de dificuldades que passa o mundo, né, a gente nada mais do que necessário viver esse momento com calma, mas também de mãos dadas para podermos resolver esse problema. Há poucos dias atrás, na China, surgiu esse vírus, de repente passou para alguns outros países e agora chegou ao Brasil, mas precisamente chegou ao Rio Grande do Norte. Então é interessante que nós estejamos atentos, cuidadosos e também em casa, porque é a maneira mais eficaz da gente combater a proliferação desse danadinho aí, desse vírus, né? A maneira mais eficaz da gente evitar o crescimento desse vírus e, consequentemente, o surgimento da doença. Muitas notícias, o vírus é crescente, a gente vê que o Brasil ontem tinha 904 casos, hoje atualizado já está com 1.021. Já são 18 mortes causadas pelo vírus, 15 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Mas o que importa é que esses números podem não ser tão verdadeiros quanto a gente imagina, porque entendemos que, pela dimensão, a propagação, é possível que hajam muito mais casos, né? Então é interessante que se esteja realmente atento, que a população tenha, então, o desejo de se proteger. Ou melhor, que a população se proteja mesmo. O serviço de saúde, ele é limitado. É pequeno diante da grandeza que é esse vírus, diante da dimensão que é esse vírus. Se formos analisar, o estado de Manaus, melhor, a cidade de Manaus tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, com 800 respiradores pulmonares. Significa que um percentual muito pequeno para atender os casos graves, e nesse caso, só os gravíssimos que precisam de um atendimento. E é um respirador para cada pessoa durante entre 15 e 21 dias. Imaginemos a nossa situação, caso o nosso Estado precise atender situações de gravidade. Então é bom que a gente comece a pensar bem, pensar melhor e evitar que o vírus cresça, ou melhor, que o vírus se desenvolva no nosso município. Uma vez que no momento nós não temos nenhuma notificação sequer de suspeita. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós nos precavemos bastante. É preciso que nós estejamos sempre alerta em nossas casas, evitando as aglomerações em locais públicos, desocupando esses espaços de ocupação de massa e fazendo com que as pessoas todas entendam. Vamos ser então, multiplicadores dessas informações. Então, os veículos estão aí a todo instante, os veículos de comunicação, a todo instante, passando essas mensagens para nós, cabendo, então, a cada um de nós segui-las. É direito de todos a escolha, mas eu pretendo eu entendo que é muito melhor escolher a vida. Então, algumas informações veiculadas sobre casos que, de repente, são colocados pela população, pela sociedade como suspeitas, porém, às vezes, não são verdade. Mas, mesmo nessa situação, é preciso que nós estejamos atentos. Então, na condição de gestor deste município, da área do sistema de saúde, a gente quer vir aqui conclamar a toda a população para que esteja alerta, esteja atenta, porque algumas medidas já foram tomadas. Melhor, muitas medidas já foram tomadas pelo governo do Estado, pelo governo municipal, no sentido de coibir algumas atitudes que possam pôr em risco a vida dos outros, ou a própria vida, é claro. Porque, nesse caso, se a gente não segue essas preliminares, ou melhor, se a gente não segue a essas orientações, a gente mesmo está correndo o risco de perder a própria vida para uma coisa tão temerosa como é esse coronavírus. Outra coisa é que essas medidas, elas são cabíveis para conter alguns atos impensados. Vamos pensar melhor? Para conter alguns atos de insensatez, vamos ser mais sensatos.
Por exemplo, a Feira Livre, que é tradição em nossa cidade. Mas em virtude das recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Estado do Rio Grande do Norte e o município, a Feira Livre está sendo também suspensa, a exemplo de muitas outras atividades comerciais, agrícolas, econômicas de um modo geral, também estão sendo suspensas em virtude da gravidade desse problema. Então, fica mais uma vez o apelo a todos, mas a todos indistintamente. O pai, o filho, a igreja, enfim, todos. Fiquem em casa, porque é a única maneira, ou a maneira mais eficiente da gente prevenir o crescimento e da transmissão desse vírus. Leve em conta que no país ele está crescendo assustadoramente, rapidamente. Leve em conta o que está acontecendo hoje na Itália, um país de primeiro mundo, onde, teoricamente, não era para sofrer danos à vida como estão acontecendo. E lembre-se, nós moramos em Luiz Gomes, um município de estrutura, dentro de um estado que também tem suas limitações, que é o Brasil. E por essa razão a gente pede, fiquem em casa. Um abraço a todos e muito obrigado.